Salve galera do Estação Geek, meu nome é Fernando, tô aqui com o Sérgio. Hoje tem House of Cards, quinta temporada aqui no canal, Crítica, né, dessa temporada que foi sensacional, acabou de acabar aí na Netflix. Primeira grande produção aí da Netflix que já tá aí no seu quinto ano. Como a gente vai falar de House of Cards, quinta temporada, vai ter alguns spoilers. Vamos tentar não entregar nada muito grande, mas alguns pequenos spoilers vamos ter que falar, porque a temporada se divide em duas partes, né? Então... É aquilo, amigo. Você que não viu House of Cards vai dar play no primeiro episódio. Se a gente falar que o Clare Underwood é presidente dos Estados Unidos, a gente já te deu um spoiler. Então, vai ter vários spoilers aí, né? De situações que estão acontecendo agora em decorrência do que veio antes. Então não tem jeito, mas a gente vai tentar não entregar aí as principais surpresas. Então vamos começar, Sérgio. Pô, essa temporada pega exatamente de onde parou a anterior. A gente pega as eleições ali, a disputa entre o Francis Underwood e o Conway. Pra quem não conhece, o Robocop do remake aí, Joel Kinnaman, né? Isso. E ele que faz um aniversário político ao Clare Underwood, mas ele é a imagem do político mais novo, mais moderno, que usa redes sociais, é um cara mais próximo ali do público novo, né? Sim. E o Frank veio da política antiga, né? Aquele político com 30 anos de experiência, conhece todo mundo no Congresso, a corrupção ali já entranhou na pele dele, né? Muita gente faz um paralelo aí com o Brasil, a campanha da Netflix foi bem legal, né? Que a gente viu lá os vídeos no Facebook, o Doug Stamper, né? Falando, vocês acham que a política de vocês aí o bicho tá pegando? Veja só a quinta temporada de House of Cards. E realmente, cara, o bicho pega nessa temporada. Cara, e tem coisas que dá pra fazer um paralelo com o Brasil, sim. Mas é outro universo político, né? E essa temporada, como a primeira metade ela trabalha as eleições, a gente vê a diferença. E é um tema que tá na mídia, porque a gente teve a eleição do Trump no final do ano passado. E muito do que a gente viu discutido na vida real, a série explorou. Até manipulação de resultado da eleição. Porque nos Estados Unidos são feitas, as sessões são regionais, né? São territórios que valem determinados números de votos, né? Ali, vamos supor, Nova York vale 7, outra região vale 4, e aí vai, é uma divisão assim. Então, o que acontece, cara? O Francis percebe que o negócio tá dando errado, Tá muito pau isso aí, né? Aí ele vai e cria uma cortina de fumaça, né? Uma ameaça terrorista que na verdade não é uma emergência na hora e tudo mais, para poder afetar o resultado da eleição. Então, vários estados começam a fechar sessões eleitorais. Exatamente. E vamos lá, né? O Kevin Spacey tá demais. O cara tá num nível de atuação. Desde o início dessa série ele vem surpreendendo muito, né? Com recursos. A quebra da quarta parede, uma coisa muito legal que ele vem fazendo em vários momentos. Em alguns discursos políticos, né? Ele tá lá falando com a galera, né? A galera que tá ali na série, na frente dele, e ele olha pra câmera e começa a falar diretamente com você. Aí para tudo, né? Aí as pessoas ficam assim, ficam anotando, ficam vendo a hora, ficam olhando pro celular, como se virasse figurante. E ele levanta, aí dá a volta, sempre olhando pra você, pra câmera. Aí no final ele senta de novo onde ele tava, olha de novo para as pessoas e continua a cena. E isso é um plano de sequência. Olha que legal esse recurso. Porra, cara, eu acho que essa temporada foi o melhor uso desse recurso. Porque ele tá fazendo a campanha eleitoral e ao mesmo tempo ele tem a Casa Branca para administrar e a equipe dele, né? A gente tem o Doug Stamper aí como homem de confiança dele, apesar dele dizer que não confia em ninguém. Ele tem pessoas ligadas ali ao passado dele que viram ele fazendo tanta coisa errada, né? A Clare, a Robin Wright, a gente viu recentemente aí, Mulher Maravilha. Tá muito bem no papel. Essa foi a melhor temporada dela, na minha opinião. A personagem cresceu pra caramba. I've been meaning to talk with you. It's terrifying, isn't it? The President and I have a simple request. Tell us what you see. If anything in your environment strikes you as a bit odd or a bit off, pick up the phone. Because there's a lot of noise out there these days. A noisy press that's choosing to dwell on the past instead of what's happening right now. My husband and I want to protect you. In 2 weeks' time, you will be heading to the ballot box to decide what kind of country you want to live in. It's a profound choice. But no matter who wins this election, we're going to need to work together, watch out for each other, and yes, watch each other to keep us all safe and sound. Tell us what you see.
O talento dela é indiscutível, tá demais. Até na direção, tem os episódios que ela dirige. Os episódios finais ela dirige. A responsa é grande. O final da temporada é explosivo, para dizer o mínimo. A gente não vai entregar aquilo que acontece. Mas logo na metade a gente resolve as eleições e o Frank precisa administrar o poder, né? Num momento muito conturbado, onde o Congresso está dividido, a população está dividida. As pessoas discutem, né? Ah, eu não votei nesse presidente. É mais ou menos o que acontece aqui também no Brasil, né? Quem está no poder, essa pessoa me representa, e a série discute isso. E tem uma questão legal também que o Conway, pô, é um personagem que a gente acompanha bastante dele, cara. A gente acha que o cara tem um determinado padrão, assim, aquele político moderno, não sofre com nada, mas o cara, como ele é um veterano de guerra, ele tá bastante abalado com muitas coisas. E a gente vê que dentro da própria chapa dele, o vice dele fica querendo meio que jogar ele para escanteio, né? O vice dele é um general ligado a pessoas de poder fora da política. Essa temporada traz um núcleo também de personagens que a gente já tinha abordado antes. Retorna até o Tusk, né? O Tusk, que é um bilionário que tem ideias loucas. Eu quero me congelar para continuar vivo. É tipo o Walt Disney, né? Exatamente. Mostrando que nos Estados Unidos não é só o político que manda, em qualquer lugar do mundo, né? As grandes corporações, os bilionários, eles ditam as regras, né? Eles que pagam a conta. Então eles têm... eles são donos do capital, né? Donos dos nossos empregos aí, donos de todos os bens de consumo, dos serviços, enfim. Isso aí todo mundo sabe. Mas tu falou do Conway, eu me surpreendi muito com o Joaquim Naman, nas cenas que ele fica surtado, extremamente nervoso. Ele teve que entregar algo que eu não tinha visto ele como ator fazendo. As cenas que ele está completamente estressado, porque ele está numa eleição que ele não pode nem dormir, ele não dorme, eles ficam fazendo campanha 24 horas. E aí ele fala, não, eu vou ficar online aqui antes da eleição, respondendo perguntas. E o cara fica 24 horas fazendo isso que ele está fazendo agora, na frente da câmera falando. Ele fica exausto. E o ator consegue passar a imagem de quem está extremamente estressado, ele explode de raiva. E ele, como veterano de guerra fazendo isso, eu acho que ficou muito bem interpretado. A partir daí começa a meio que a derrocada dele, né, cara? O que era esperado, mas a forma que foi feita foi surpreendente, e a série segura o suspense até o último instante do resultado. É uma reviravolta atrás da outra. E a gente vê muitas vezes o Francis pagando o preço pelo orgulho dele, né? O Francis, ele tem muita dificuldade de fazer o que ele faz. Quando ele pega a presidência, é eleito, ele poderia navegar em águas um pouquinho mais calmas, só que aí ele decide bater de frente com todo mundo. Um deputado lá, o Romero, que pede um determinado favor pra ele, personagem novo. Só que o Francis não aceita. O Francis, ele tem um alvo nas costas dele o tempo todo. Ele não consegue governar a Casa Branca porque ele tem inimigo para todo lado. Até dentro do partido dele. O Romero é do partido dele. Então os deputados estão divididos, né? Existe uma discussão muito grande ali sobre quem vai apoiar quem. Tem até o lado da Clare, porque tem as mulheres estão falando até uma coisa atual, né? Que foi discutido ano passado. A gente quer uma mulher na Casa Branca, uma primeira mulher presidente. Então até isso a série discute. Cara, aí acontece... Quem também aparece novamente é o presidente que começa a série na primeira temporada. O Walker, ele tá lá também, tem um papel surpreendente demais. Porque esse Romero, como o Francis bate de frente com ele, então, cara, vamos abrir uma investigação, tipo uma CPI. Vamos apelar. Vou investigar você, um monte de coisa já tava pipocando aí. Então, eles trazem o Walker para depor. Para fazer o Frank cair pela época que ele era ainda vice-presidente. Sim. Só que tudo estava acertado pro Walker depor, só que ele ia ficar quieto, né? Ele ia apelar para quem tem emenda. Ficar silêncio, né? Silêncio. Só que aí... orgulho, né? Ele chega... Não, eu vou lá, vou ver o Walker antes dele depor. Vou dar pancada nele. Não, para ele saber... que eu tô aqui, eu tô aqui. Pra se colocar no lugar dele e tudo mais, Aí ele vai lá ver, até um negócio... Não tem nada demais, né? O diálogo e tudo mais. Mas é o suficiente, deixar o Walker puto e na hora decidir falar. Cara, sensacional. A gente tem alguns retornos aí, né? Personagens que a gente não via há algum tempo e personagens que não apareceram. Eu esqueci o nome do ator, cara, que faz o Boquinha de Algodão no Luke Cage, tá no Moonlight também, baita ator. O Marshala... O nome dele é difícil de pronunciar. Ele não aparece, não tem muita explicação, ele é citado, assim como a Jack Sharp, que é uma personagem que estava ligada com ele. O tio da costelinha lá do Frank também não aparece, né? Ele tá ali no início.
E algumas pendências do passado, como por exemplo a morte da Rachel, né? Da Zoe Barnes, não é a Rachel. A Zoe, o Francis mata ela no começo da série e repercute bastante nessa temporada. Explode nessa temporada, porque o Hammersmith, o jornalista, ele tá investigando isso, está recebendo pistas anônimas. No final da temporada ele descobre quem que estava alimentando ele com informações e é um negócio assim de explodir cabeça. E você vê os segredos sendo trabalhados. O Doug tá numa situação horrível, né? Porque a lealdade dele aos Underwood está levando ele a níveis de estresse que ele não tinha chegado antes. E olha que ele já chegou a níveis absurdos. Não, ele já se deu muito mal. Acho que ele é um personagem mais vida triste da série. Ele sofreu demais. E, novamente, a relação, né, do Francis com a Claire. A gente tem ali a vida do casal de uma maneira doentia. Porque o relacionamento deles... Cara, a gente nunca sabe exatamente quando eles estão sendo sinceros um com o outro ou não, né? É possível dizer. E tem o personagem do Tom Yates, que ele é responsável pelos discursos do presidente e ele é amante da Claire. Obviamente, as pessoas fora da Casa Branca não podem saber disso, né? E às vezes eles estão dormindo lá juntos e tá o Francis do lado, assim, como se fosse uma coisa mais normal do mundo. Não, e tem uma hora que ele descobre que o Tom, ele acaba transando com outra mulher e aí o Francis vai dar uns porros nele. Essa cena é incrível. Você não vai trair minha esposa, não. Essa cena é incrível. Não vai trair a minha esposa. Olha isso, cara. É mito, né? Ou seja, cara, eles têm a Claire e o Francis têm uma certa cumplicidade ainda. Total. A gente não sabe até que ponto eles estão de acordo um com o outro, porque os dois têm uma sede de poder assim absurda. E a gente vê essa sede de poder da Claire se manifestar ao extremo nessa temporada. Ela já tá tipo no padrão da mesma coisa do Francis. O que a gente viu, as piores coisas possíveis para o Francis fazer, a Claire vai fazer nessa temporada, ou então ela vai dar sinal verde para ele fazer e vai, tipo... eu acho que a Claire, como a gente falou, ela cresce muito, né, como personagem. Se olhar a Claire do início da série e a do final dessa temporada, já é o Robin Wright entregando ali dois níveis totalmente diferentes de atuação. E o Francis, ele continua surpreendendo, né? Cada vez mais falcatrua, cada vez mais envolvendo outras pessoas. A série continua excelente num padrão assim de padrão técnico, né? A gente tem a fotografia, a câmera se aproximando, o lance do plano sequência durante a quebra da quarta parede. A parte técnica da série é muito rica, né? A trilha sonora é muito rica. A série usa muito a mídia norte-americana, né? CNN, a reação ali das pessoas, do público, mas sempre mostrando o ponto de vista do político. Fake news. Novamente, um tema que está em voga atualmente. Sim, cara. Eu achei essa temporada, em relação à anterior, eu achei essa um pouquinho melhor. Um pouco melhor, porque a quarta, pra mim, acho que é mais fraca. Essa sobe, a barra sobe novamente um pouquinho mais. Não que tenha deixado a bola cair em algum momento, não. É uma série que até aqui sempre lá em cima, né? Uma coisa que eu reparei, que não é bem uma crítica, mas que como a gente tem a eleição ocupando grande parte da temporada, a gente tem um lapso de tempo muito curto, ocupando muitos episódios. Então o tempo não passa muito tempo do início dessa temporada até o final dela. São meses ali. Mas o estresse do Frank e a disputa dele com o Conway, cara, eu acho que foi muito bem construído. Faz a gente relevar essa passagem de tempo mais curta. Não, a questão é que a quarta temporada, como você falou, todas as temporadas têm 13 episódios. Essa também teve 13 episódios. Então a gente vai esperar até o ano que vem para ver a continuação. E a passagem de tempo eu acho que é uma coisa complicada aí na série. Até porque quando volta uma nova temporada, às vezes tem caso que tipo, se passou X período de tempo, tem caso que logo no dia seguinte. Sim. Depende. Agora eu espero que já tenha se passado na próxima temporada tipo uns meses. A gente já pegue a relação ali do Francis com a Claire um pouco mais adiantada e essa questão do poder, né? A disputa entre eles dois já caminhando de repente pro fim, né? Até pra gente ver uma possível derrocada dos dois. Isso, e personagem novo, Sérgio, eu gostei da Miss Davis, uma personagem que surgiu ali como quem não quer nada, como mais uma ali na Casa Branca, e ela cresceu muito até o final. Ela que faz um papel político sem estar dentro da política, né? Ela é aliada de políticos, de interesses privados, e ela tem ali uma jogada muito interessante. Ela tem um certo controle até sobre os políticos, né?
até sobre a presidência, aí uma coisa que deixa até o próprio Francis impressionado, né? Ele nunca viu isso, nós nunca tínhamos visto isso, né? Uma personagem nova na série que eu acho que acrescentou algo que vai ser desenvolvido aí pro futuro. Então isso eu achei muito legal. Um dos diálogos mais legais é entre ela e o Francis. Sim, a série tem vários diálogos que causam reflexão, né? Diálogos bem pesados e inteligentes. Outro personagem, eu não lembro o nome dele, que ajudou o Conor aí na eleição, também parece que vai ter uma participação maior. E até a personagem da Neve Campbell teve um arco muito foda, cara. Sim. Então tem uma gama de personagens ampla, né? A House of Cards, mas sempre centrado na dupla Frank e Clare Underwood. Então, essa temporada seguiu o alto padrão da série, uma série fantástica que está aí na Netflix. E acho que é isso, né? Pra não mandar muito spoiler. Já foi bastante, né? Então comenta aí o que você tá achando aí de House of Cards, já assistiu a quinta temporada aí, deixa aí sua avaliação sobre a série, o que você achou dessa resenha. Comenta aí mais o que você quiser, deixa sugestões aí no comentário, confira os links na descrição, assine o canal, um grande abraço, até a próxima. Valeu!